Imagine caminhar pelas areias escaldantes do deserto e, de repente, se deparar com colossos de pedra que desafiam o tempo com uma precisão arquitetônica que deixa até os engenheiros modernos intrigados. O Antigo Egito é mais do que pirâmides e faraós. É um berço de mistérios tão profundos que, mesmo após séculos de escavações e estudos, ninguém conseguiu explicar completamente. Como uma civilização que floresceu há mais de 4.000 anos conseguiu alinhar monumentos com as estrelas com tanta exatidão, e por que esses alinhamentos eram tão importantes. Neste vídeo, você vai mergulhar em enigmas que ultrapassam os limites da ciência tradicional. Prepare-se para conhecer os segredos que a arqueologia ainda tenta decifrar e que talvez nunca consiga. A pirâmide de Quéops, coincidência ou conhecimento avançado? A grande pirâmide de Gizé, também conhecida como pirâmide de Quéops, é uma das maiores fontes de mistério do Antigo Egito. Feita com mais de 2 milhões de blocos de pedra, alguns pesando até 80 toneladas, essa estrutura foi construída com uma precisão milimétrica. Mas o mais estranho não é o tamanho, é o conhecimento embutido em sua arquitetura. O perímetro da base, quando dividido pelo dobro da altura, resulta num valor extremamente próximo ao número P. Coincidência? Alguns estudiosos acreditam que os egípcios tinham acesso a um conhecimento geométrico e astronômico que vai muito além da sua época. Além disso, a pirâmide está perfeitamente alinhada com os pontos cardeais, algo que ainda intriga cientistas. Como um povo sem bússolas ou satélites conseguiu tamanha precisão? A tecnologia perdida das ferramentas egípcias. Outro mistério fascinante envolve a maneira como os egípcios cortavam e moldavam pedras tão duras quanto o granito com tanta perfeição. Em templos como os de Karnak e Abu Simbel, blocos colossais foram esculpidos com detalhes minuciosos. O problema: ferramentas de cobre, as únicas que se sabe que estavam disponíveis na época, seriam insuficientes para tal feito. Algumas marcas deixadas nas pedras sugerem o uso de ferramentas rotatórias, o que levanta hipóteses sobre o uso de algum tipo de tecnologia desconhecida ou perdida. Teriam os egípcios acesso a conhecimentos de origem externa? Ou será que estamos subestimando completamente a genialidade daquele povo? Os textos egípcios que falam de seres celestiais. Muitos hieróglifos, espalhados por tumbas e templos do Egito Antigo, relatam a visita de seres que vieram do céu. As traduções falam de luzes brilhantes, embarcações voadoras e até divindades que desceram para ensinar sabedoria à humanidade. Um dos casos mais intrigantes é o chamado Papiro Tuli, que descreve o avistamento de objetos circulares e flamejantes sobrevoando o céu egípcio. Esses relatos são simbólicos ou estariam os egípcios documentando contatos com seres de outro mundo? A arqueologia tradicional evita se aprofundar nesses relatos, mas eles continuam desafiando os limites do nosso entendimento. A esfinge e os segredos enterrados sob a areia. A grande esfinge de Gizé, com seu corpo de leão e rosto humano, guarda o platô de Gizé como um sentinela milenar. Mas os estudos mostram que sua erosão pode indicar uma idade muito mais antiga do que as pirâmides. Há quem acredite
que ela seja anterior à própria civilização egípcia. Pesquisadores como Robert Schoch e John Anthony West apontam sinais de erosão hídrica, sugerindo que a esfinge foi esculpida numa era em que o Egito tinha clima tropical. Isso mudaria completamente nossa linha do tempo histórica. E mais, existem rumores e supostos registros de câmaras escondidas sob a esfinge, que poderiam conter artefatos ou até registros de uma civilização anterior. Porque essas áreas continuam inacessíveis até hoje. A maldição dos faraós. Coincidência ou energia oculta? E claro, não poderíamos encerrar sem falar da lendária maldição dos faraós. Após a abertura da tumba de Tutankhamon, em 1922, uma série de mortes misteriosas assolou a equipe envolvida na escavação. Lord Carnarvon, financiador da missão, morreu pouco depois, assim como outros membros. Muitos atribuíram essas mortes a fungos, bactérias ou venenos antigos. Mas o clima de mistério permanece. Seria apenas sugestão psicológica? Ou os antigos egípcios dominavam algum tipo de conhecimento energético ou espiritual capaz de atravessar o tempo? Esses eventos ainda alimentam o fascínio coletivo pelo Antigo Egito, o chamado da história não respondido. O Egito Antigo continua ecoando perguntas que ainda não têm resposta. Cada escavação, cada papiro traduzido, cada estrutura analisada parece levantar mais dúvidas do que esclarecer os mistérios. Talvez nunca saibamos toda a verdade sobre como esse povo viveu, pensou e construiu seu império. Mas é justamente isso que o torna tão fascinante. E se você ficou até aqui, já está entre aqueles que também buscam entender os enigmas do passado para iluminar o futuro. Se curtiu esse mergulho pelo desconhecido, inscreva-se no Código Aprenda, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem também ama mistérios históricos. Porque o próximo enigma já está sendo desenterrado.